Olá! De acordo com o estudo sobre acentuação, analisa as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. A palavra odisseia não é mais acentuada, uma vez que ditongos abertos ei em paroxítonos se enquadram na nova regra. Frequência continua com acento trema e circunflexo, pois é uma paroxítona terminada em ditongo decrescente. As palavras também e alguém deixaram de ser acentuadas, uma vez que são oxítonas com terminação em. Não há mais acento diferencial nos pares para, pelo. Entretanto, ele permanece nos pares por, pode e pôde. Assina a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Vamos, primeiramente, pegar as palavras exemplo mais comuns. Vamos lá. Frequência. O acento trema já caiu faz tempo. Manteve apenas o circunflexo em frequência. Também e alguém, nós ainda acentuamos, não deixaram de ser acentuadas. Temos aqui então a segunda e a terceira falsa. As alternativas que possuem a segunda e a terceira verdadeira já eliminamos. Ficamos aqui com a B e com a C. Ambas terminam com verdadeira e uma delas diz que a frase a respeito da Odisseia é verdadeira e a outra é falsa. Aqui diz a respeito da regra dos ditongos abertos ei. Aqui no caso Odisseia. Vamos pegar aqui uma palavra comum. Eu não lembro agora se Odisseia vai acento ou não. Lembra de uma palavra mais comum com essa mesma terminação? Ideia. Ideia não é mais acentuada. Certo? Então, é verdadeira. Nosso gabarito aqui é a letra B. A ortografia se caracteriza por estabelecer padrões para a escrita das palavras. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam escritas corretamente. Ranzinza, vileza, azougue, singeleza, desarrazoado. Exorcizar, publicizar, jazia, agudizar, meço. Embaçado, maciço, cansaço, miúça, tergiversar. Prolegomenos, jaez, plissado, ruar, azáfama. São palavras, algumas são comuns, outras bem distantes da rotina. Na A, vileza é com Z. Vileza vem de um ato vil. Já elimina A. B. É o nosso gabarito. Todas as palavras aqui estão escritas corretamente. Na C, o correto é tergiversar, que é virar de costas. E na D, jaez é com Z e não com S, conforme a banca colocou aqui na alternativa. Assinale a alternativa que possui ortografia correta. Sandra profetiza acontecimentos distantes. Quando eu coloco como adjetivo profetiza, é com S. Agora, quando eu conjugo o verbo profetizar, é com Z. Aqui A é o nosso gabarito. Bartolomeu analisou todas as profecias já realizadas. Analisou é com S e não com Z. Eles não quiseram a sopa, preferiram a salada. Aqui eu sempre falo para os meus alunos. Querer, quiseram, quis é com S. Quis com Z vira quiz, que aí é questionário, perguntas. Hoje há mais procura por partos humanizados. Humanizados é com Z e não com S. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas abaixo. As palavras usuárias influência e exercícios recebem acento gráfico porque são terminadas em, seguido ou não de S. Aqui a IBFC pediu ao candidato a regra ao pé da letra da acentuação dessas três palavras. Temos aqui paroxítonas, oxítonas, proparoxítonas. Oxítonas a gente já vê que não são. Oxítona é quando a última sílaba é a tônica. Então já eliminamos a B e a C.
Ficamos com a A e com a D. Proparoxítona, qual que é a regra dela? Todas as proparoxítonas recebem acentuação. Paroxítonas têm diversas regras. Aqui no caso ele cita a regra do ditongo crescente ou decrescente, que é, de fato, aqui o nosso caso. Nosso gabarito aqui é a letra A. Observe, morte e vida vem, assinale a alternativa que apresenta a correta regra para acentuação da palavra em destaque. Palavra em destaque é vem, conjugado na terceira pessoa do plural, morte e vida. Quem são morte e vida? Elas. Tendo isso aqui na cabeça, vamos ver aqui as alternativas. São grafadas com acento circunflexo as formas dos verbos ter e vir, na terceira pessoa do singular, no presente do indicativo. A gente viu que está no plural. São grafadas com acento circunflexo as formas dos verbos ter e vir, na terceira pessoa do singular, no presente subjuntivo. Não está do presente subjuntivo, aqui na nossa frase é presente do indicativo, e novamente, está no plural e no singular. São grafadas com acento circunflexo as formas dos verbos ter e vir, na terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo. Não está no subjuntivo, está no indicativo. São grafadas com acento circunflexo as formas dos verbos ter e vir, na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Letra D aqui é o nosso gabarito. Está corretamente aqui descrito o nosso caso. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a correta ortografia. Temos aqui as palavras repercussão, exceto e paralisado. Vamos pegar primeiro paralisado. Já vimos aqui em questões de outras bancas várias vezes que paralisado não é com Z, é com S. Já eliminamos a A e a C. Ficamos com a B e a D. Então temos aqui repercussão e exceto. Na B, repercussão, exceto, paralisado. Na D, repercussão, excerto, paralisado. Excerto, não temos. Nosso gabarito aqui, letra B. Leia a citação abaixo e assinale a alternativa que apresenta a correta indicação da classe gramatical da palavra em destaque. Ao lado da janela, retorcendo os aleiões e esticando a cabeça, apenas um podia olhar lá fora. De qual concurso que está sendo retirado as questões, professora? Na parte superior da tela constará de qual concurso foi retirada, o caderno era para qual cargo e em que ano foi aplicado. Voltando aqui à questão, quer saber se a palavra em destaque é um substantivo, um adjetivo, advérbio ou pronome. Vamos lá. Para ser um substantivo, ele precisa vir acompanhado de um artigo. Na maioria das vezes, o substantivo vem acompanhado do artigo, seja ele definido ou indefinido. E o substantivo nomeia, igual a palavra que temos aqui, não está qualificando e não está alterando o verbo. Se encaixa perfeito ao substantivo? Sim. Então a letra A aqui é o nosso gabarito. Adjetivo qualifica, não é o nosso caso. Advérbio modifica o verbo, também não é o nosso caso. E também não se enquadra como pronome. Escolha a alternativa correta quanto à classe gramatical das palavras em destaque. Temos aqui 5 alternativas. Cada uma delas tem uma palavra em destaque e, ao final, tem uma classificação. Temos que ver se a classificação está de acordo com a classe gramatical da palavra em destaque. Os benefícios advindos dessa relação variam. E aqui a banca colocou como adjetivo. Vamos lá, advindos. Ele está fazendo o que aqui? Ele não está dando uma característica aos benefícios? Porque advindo é aquele que veio de algum lugar.
Então ele é um adjetivo. Está de acordo com o que a banca colocou. Ok. Na B, destacou muito e colocou como adjetivo. Não, muito é advérbio de intensidade. Na C, destacou o grupo, colocou como advérbio. Grupo é um substantivo. Você pode colocar o grupo numa frase como o grupo, os grupos. Certo? Então, letra A aqui por enquanto é o nosso gabarito. Na D, o meio para nos ajudar está como preposição. Na verdade, é um pronome oblíquo átono. E na E, verdadeira foi classificada como advérbio. Verdadeira é um adjetivo derivado. Ele deriva do substantivo verdade. Assinale a alternativa que contenha um adjetivo proparoxítono formado por 6 sílabas e por sufixo. Vamos lá. Ele quer um adjetivo. Arqueológicos é adjetivo. Superintendência é um substantivo. Já podemos eliminar a alternativa B. Ceramistas é um substantivo. Eliminamos a C também. A D, etnoarqueologia também é um substantivo. Elimina a D. E a universidade é um substantivo. Já temos aqui a nossa alternativa. E vamos ver. Formado por 6 sílabas. Arqueológicos. 6 sílabas. E por um sufixo. Arqueológicos vem de arqueólogo. Então, gabarito aqui, letra A. Observe a descrição das características morfológicas a seguir. A palavra é um adjetivo. Ela é paroxítona, formada por prefixo de negação. Em sua separação silábica, contam-se 6 sílabas. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Já vimos que esse tipo de enunciado, até então, é uma característica da IBFC. Percebam, já não é o primeiro enunciado que ele vem assim meio que em forma de charada. Vamos resolver lá. Ele quer um adjetivo. Das 5 alternativas aqui, família já descartamos. E sobrevivência também descartamos. As duas são substantivos. E a pergunta pede um adjetivo. Outro ponto aqui pede um prefixo de negação. Quais são os prefixos de negação? In, des. Temos aqui inconveniente, desagradáveis, interessante. Vamos manter as alternativas aqui por enquanto. Quer 6 sílabas. Inconveniente, 6. Desagradáveis, 5. Descarta. Interessante, 5. Descarta. Então, o gabarito aqui é a letra A. Por mais que interessante venha do radical interesse, na hora o candidato pode ter uma dúvida. Por essa razão, eu já pulei para outra característica. Se mesmo com a quantidade de sílabas você estiver com dúvida, daí vai ter que ir para as características mais pertinentes. Leu é certo. Em circuitos esportivos internacionais, é comum ouvir atletas, técnicos e até leigos usando simplesmente as iniciais GA, ginástica artística. Assinale a alternativa correta para a palavra em destaque na área da morfologia. Vamos analisar aqui internacionais e qual é a classe morfológica dela. Não é sintática. Então já elimina A, elimina B, elimina D.
A C e a E, sim, são classes da área da morfologia. Internacionais. Ela está fazendo o quê? Ela não está qualificando circuitos? Se ela qualifica, ela é um adjetivo. O advérbio ele vai mexer com o verbo. O adjetivo ele vai cutucar o substantivo. No fragmento, uma parte da população se encontra excluída e sofre tanto pelas condições materiais a que está reduzida como pela forma como é vista. Assinale a alternativa correta em relação às palavras em destaque. Temos em destaque população excluída, tanto a é. Vamos separar as palavras? População. Da população. Da não é de mais a. Esse a não é um artigo. A gente não falou agora há pouco que substantivos, eles acompanham o artigo? Então, população aqui é substantivo. Se encontra excluída. Aqui está dando uma qualidade, uma característica. Então, é um adjetivo. Tanto é advérbio de intensidade. Traz para nós o quê? Intensidade em relação ao verbo. O A com crase é crase. E o é conjugação do verbo ser, na terceira pessoa do singular. Então temos substantivo, adjetivo, advérbio, crase e verbo. Gabarito aqui é a letra A. Em todas as opções abaixo, encontra-se destacado um exemplo de locução adverbial, exceto, temos 4 alternativas, e a banca nos diz que 3 delas possuem locução adverbial, e uma delas não. Vamos lembrar a respeito da locução adverbial. Locução adverbial, ela tem o mesmo papel do advérbio. Como assim? Ela pode indicar modo, tempo, intensidade, afirmação, negação, dúvida ou lugar para complementar o verbo. Tendo isso daqui em mente, vamos analisar aqui as alternativas. O doutor Ariosto pediu para falar a sós com a mulher. Para falar de que modo? A sós. Então, a sós aqui, locução adverbial, de modo. Ela sentou na beira da cama. Ela sentou aonde? Locução adverbial de lugar. Outra mulher, outros filhos, até outros netos. Dá para perguntar o modo? Não. Tempo? Não. Intensidade, afirmação, negação, dúvida ou lugar? Não. Então aqui nós não temos uma locução adverbial. D. Podia morrer em paz. Podia morrer de que modo? Em paz. Gabarito aqui é a letra C. Leia a frase abaixo e assinale a que classifica respectivamente os advérbios destacados da maneira correta. Os alunos estão estudando hoje, porque amanhã terão uma prova muito difícil. Vamos lá. Os alunos estão estudando hoje. Qual é a causa que fez os alunos estudarem? Porque amanhã terão uma prova. E essa prova, o que a gente sabe dela? Que ela tem uma dificuldade acima de difícil. Então, vamos lá. Temos a causa dos estudos e a intensidade da dificuldade da prova, não é verdade? Qual o nível de dificuldade? Qual é a intensidade da dificuldade? Muito difícil. Então, o gabarito aqui é a letra C. Por quê? Advérbio de causa. Intensidade. Aqui para nós está a palavra muito. A partir da descrição, a palavra é uma paroxítona formada por radical mais sufixo mente.
tornando-a em um advérbio de 7 sílabas. Assinale a alternativa corretamente. Assinale a alternativa que preenche, acho que seria isso, né, na questão. Copiei do mesmo jeito que está disponível na internet, tá? A lacuna. Temos aqui independentemente, geralmente, extremamente, completamente, instantaneamente. Ok, vamos lá. Advérbios de modo, na maioria das vezes, terminam com mente. Todos aqui configuram-se como advérbios de modo. Então, todos aqui são advérbios. Por enquanto, não dá para excluir nenhuma alternativa. Vamos ao primeiro ponto. Tem 7 sílabas. Vamos separar as sílabas de cada uma delas. Independentemente, 7. Geralmente, 4. Já descarta. Extremamente, 5. Já descarta. Completamente, 5. Descarta. Instantaneamente, 7. Ficamos entre a A e a E. Porém, essa pergunta aqui ela tem uma pegadinha. A pergunta diz que o advérbio ele é constituído pelo radical mais sufixo. Independentemente, o radical é dependente. Então, ele traz para nós a construção dessa palavra como prefixo, radical e sufixo. Instantaneamente, o radical dele é instantâneo. Então, temos aqui na E a estrutura da palavra radical mais sufixo. Por conta da ter esse prefixo, nosso gabarito aqui é a letra E. Em que eu rechaçara com uma brutalidade inexplicável. A ação apresentada é enfatizada ao ser acompanhada por uma locução. Assinale a alternativa correta. Ele quer saber qual é o tipo da locução na frase aqui em destaque. Ela é adverbial? Vamos lá. Que eu rechaçara com uma brutalidade inexplicável. Com uma brutalidade é brutalmente. E também a gente pode ver aqui que inexplicável traz o modo da forma que eu rechaçara. Dessa forma, se com uma brutalidade conseguimos substituir por brutalmente, brutalmente é advérbio de modo bruto. Sendo assim, o gabarito aqui é a letra A, locução adverbial. Observe os termos respectivamente sublinhados e assinale a alternativa correta. Objetos que só existem na tela. A nova vocação dos computadores, numa relação tão visual e emocionante. Quem vê a brincadeira de fora vai enxergar. Então aqui temos que vocação, então vai enxergar. Ele quer a classificação. Vamos analisar as palavras em destaque. Que, o que aqui está relacionando objetos a só existem na tela. Se está relacionando, ele faz o papel de pronome relativo. Vocação. A nova vocação. A é artigo, nova adjetivo. O adjetivo qualifica o substantivo. Então, vocação aqui, substantivo. Numa relação tão visual. Tão é advérbio de intensidade. Vai enxergar. Vai enxergar é locução verbal. Então, temos pronome relativo, substantivo, advérbio e locução verbal. Gabarito aqui é a letra A. Em Guarujá é docemente conhecida como a pérola do Atlântico. A palavra docemente é... Guarujá é docemente conhecida. Guarujá é conhecida de modo doce como a pérola do Atlântico. Então, docemente, ele traz aqui o modo doce, modo carinhoso. Se é modo, é um advérbio. Considere o período abaixo. Tornou-se comum a negociação entre atores famosos e patrocinadores nos festejos importantes. Se o termo a negociação fosse para o plural, o verbo ficaria
Vamos analisar aqui o verbo tornou-se. Tornou-se está aqui conjugado no pretérito perfeito do indicativo e ele está acompanhado de uma partícula apassivadora, que é o ser. Conjugado na terceira pessoa do singular, a negociação. O enunciado quer que a gente mude a negociação para o plural. Se vamos passar a negociação para o plural, o verbo também tem que ir para o plural. Concorda? Tornou-se. Já vimos que é pretérito. Está pedindo para alterarmos o plural, o tempo do verbo? Não. Então, tornarão-se. Elimina. Por quê? Futuro. Torna-se. Elimina. Por quê? Presente. Tornou-se. Tornaram-se. Bem, se serão as negociações tornaram-se. Então, a alternativa A é o nosso gabarito. Quanto à classificação gramatical das expressões extraídas do texto, use, compre, beba, prove, coma, assinale a alternativa correta. Por mais que o enunciado esteja citando um texto, é possível respondermos a questão sem retomar uma leitura. Ok? Se existir na sua prova uma questão desse jeito, se você consegue respondê-la sem retomar uma leitura, ótimo! Assim você economiza tempo para responder as demais questões. Vamos lá. Colocaram aqui para nós 5 verbos. Use, de usar, compre, de comprar, beba, de beber, prove, de provar, coma, de comer. E quer que vamos escolher a alternativa correta. São verbos no presente do indicativo. Não. Já vou dar aqui uma dica para vocês, que é o seguinte. Aqui no caso temos verbos no modo imperativo. O modo imperativo é o que modo? É aquele que nós fazemos um pedido, uma ordem ou uma súplica. Eu não sei sobre verbos imperativos, professora. O que eu faço? Lembrem-se de comerciais, campanhas publicitárias. Lembra do comercial do chocolate batom? Compre batom, compre batom. Ou da Coca-Cola? Beba Coca-Cola. Ou de algum restaurante, fast food, coma no Burger King, coma no McDonald's. São todos verbos conjugados no imperativo. Ok? Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas abaixo. A gente não ficar esperando as pessoas, porque a partida já estava. Temos aqui 4 alternativas. 3 delas, os verbos estão no plural do verbo poder. Temos aqui também o verbo chegar, no infinitivo e conjugado na terceira pessoa do plural. E o adjetivo atrasado, flexionado entre o feminino e o masculino. Dá para matar essa questão logo de cara. A gente não vai conjugar verbo no plural. Sempre será no singular. Ok? Então, a única que tem aqui o verbo poder no singular, alternativa C, o dia. Outro sinal também, que a alternativa C é a correta, porque a partida já estava atrasada ou atrasada. Quem se atrasou? Não é a partida, é ela. É atrasada. Sendo assim, esperando as pessoas chegarem. Certo? A gente sempre conjugará verbo no singular. Verbo sempre concordará com o número de quem conjuga. O adjetivo concorda com gênero, número e sujeito. Certo? No verso, há tempos treino o equilíbrio sobre. Destacam-se 2 verbos. Ao analisá-los com atenção, é correto afirmar que temos aqui os verbos a, de haver, e treino, de treinar. O verbo a é impessoal e poderia ser substituído por existir.
Vamos lá. Tem casos que ele é impessoal? Sim. Tem casos que ele consegue ser substituído pelo verbo existir? Sim. É o nosso caso aqui? Não. Há tempos treino o equilíbrio sobre. Aqui, esse há tempos traz para nós o sentido de faz tempo. Então, o existir aqui ele não se encaixa como um substituto do haver. Certo? B. Treino está no singular, concordando com o substantivo equilíbrio. Aqui o treino ele está no singular, mas não é para concordar com o equilíbrio. É para concordar com o sujeito oculto. Há tempos, eu treino. O equilíbrio sobre. A está flexionado na primeira pessoa do singular, assim como treino. A é impessoal e está na terceira pessoa do singular. O verbo treino concorda com o sujeito que não está explícito no verso. Já vimos aqui que o sujeito oculto, né? Ele está oculto, mas está conjugando o verbo treinar. A alternativa dela está correta, está coerente com a nossa situação. O verbo a poderia facultativamente concordar com o substantivo tempos. Não, ele é impessoal. Não vai concordar com ninguém. Leia a tirinha abaixo para responder a questão. A vovó dormiu na frente da TV. Legal. Podemos mudar de canal? Você não entendeu. Ela dormiu na frente da TV. Quanto aos enunciados, assinale a alternativa incorreta. Atenção aqui. Agora a banca IBFC pediu ao candidato a alternativa que não concorda com o quadrinho. Vamos lá. Alternativa A. O enunciado a seguir está na primeira pessoa do singular. A vovó dormiu na frente da TV. Está realmente na primeira pessoa do singular? Quem dormiu na frente da TV? A vovó. A vovó, na tabela de conjugação verbal, não seria ela? Então não é primeira pessoa do singular. É terceira pessoa do singular. Já encontramos aqui o nosso gabarito. Vamos analisar as demais, só como tira-teima. O enunciado a seguir está na primeira pessoa do plural. Podemos mudar de canal. Quem pode? Nós podemos. Está correto. O enunciado a seguir está no pretérito perfeito. Você não entendeu. Pretérito perfeito é aquela conjugação verbal no passado que acusa que uma ação de fato aconteceu, que uma ação de fato foi tomada. Aqui no caso, você não entendeu. Então, realmente não houve entendimento. O enunciado a seguir está na segunda pessoa do singular. Você não entendeu. Também correto. Muitas pessoas caíram aqui nessa questão, que eu dei uma pesquisada na internet, por conta do você. Mas a segunda pessoa do singular não é tu? Sim, é tu. Mas vamos pensar na situação, quem é a segunda pessoa do singular? Não é a pessoa com quem falamos? Se é com quem falamos diretamente, é para imaginar a cena. Você está de frente com outra pessoa e você está falando com ela. Esse é o caso da segunda pessoa. Se é uma pessoa com quem você está falando, segunda pessoa do singular. Se você está falando com duas pessoas simultaneamente, fica segunda pessoa do plural. Ok? Então a D também está de acordo com o quadrinho. Leia a tira de Níquel Náusea, criado pelo cartunista brasileiro Fernando Gonçalves, para responder à questão. Em terra de barata, quem tem um chinelo é rei. Mas vale uma naftalina na mão que duas rolando. Não suporto filosofia barata. De acordo com a tira e a gramática normativa da língua portuguesa, assinale a alternativa correta. Agora é a correta. Certo? A palavra quem no primeiro quadrinho é um pronome interrogativo. O quem como pronome interrogativo é apenas em frases de questão. Aqui ele faz uma pergunta? Não. Aqui o quem está como pronome indefinido. Quem tem um chinelo é rei. Mas quem tem esse chinelo? Não sei. Alguém.
A palavra um no primeiro quadrinho é um artigo indefinido. Não, é um numeral. Esse um chinelo é questão de quantia de propriedade. Ah, quantos chinelos você tem? Um. Então, se você tem um, vamos seguir a lógica do quadrinho, é rei. A palavra rolando no segundo quadrinho é um verbo no infinitivo. Infinitivo seria rolar. Se está escrito rolando, é gerúndio. A palavra suporto no último quadrinho é um verbo conjugado na primeira pessoa do singular no presente do modo indicativo. Perfeito. Eu não suporto filosofia barata. Está correta a alternativa D. Bem, mas Vila da Mata deve ser um degredo. Quinto parágrafo. Ocorre uma locução verbal. Sobre ela, é correto afirmar que a frase foi retirada de um texto, entretanto, é um tipo de questão que conseguimos responder sem retomar uma leitura de um texto. Ele quer saber a respeito da locução verbal. Qual é a locução verbal que temos nessa frase? Deve ser. É correto afirmar que, alternativa A, o verbo auxiliar exprime a noção de desejo, de vontade. O verbo auxiliar aqui no caso é deve, dever. Vila da Mata deve ser. Não traz para nós noção de desejo, e sim de possibilidade. Descartar A. B. O verbo auxiliar está flexionado no modo indicativo. Deve vem do verbo dever, ele ou ela deve. No caso aqui, ela, Vila da Mata. Presente do indicativo, ela deve. Sim, está flexionado no modo indicativo. Por enquanto, letra B aqui, nosso gabarito. C. O verbo principal concorda em número e pessoa com o sujeito. Se o deve é o verbo auxiliar, ser é o verbo principal. Ser aqui não está concordando com ninguém. Ele está o quê? No modo infinitivo. Descarta C. D. O verbo principal poderia estar flexionado no plural. Vila da Mata deve serem. Então, por que aqui a D não se encaixa? Não está falando da Vila da Mata? Vila da Mata não é ela? Por que poderia estar no plural? Não faz sentido. Gabarito aqui, letra C. Assinale a alternativa que completa a correta e, respectivamente, as lacunas. Se ele, um novo trabalho. Cuidado aqui. Temos algumas análises para fazer. Se aqui ele está no sentido de possibilidade. Se, caso. E dessa forma, o verbo será conjugado no modo subjuntivo em tempo futuro. Por quê? Possibilidade. Terceira pessoa do singular. Por quê? Quem vai trazer essa possibilidade? Ele. Ok? Aí, então, pensando nisso, se, nesse caso, não concorda com outros tempos no modo subjuntivo. Então, como é uma possibilidade, vamos fazer o quê? Os verbos serão no futuro. Propuser, aceitarei. Se ele propuser um novo trabalho, aceitarei. Correto. Se ele propuser um novo trabalho, aceitaria. O ia que ele ia, mas não foi. Não traz para nós a possibilidade. Se ele propor, aceitarei. Este propor é que não está concatenando aqui com a situação. Descarta C. D. Propor, aceitaria. Se não tivesse na condição de uma possibilidade, aí seria a D. Como aqui na nossa situação é uma possibilidade, a D não encaixa. Certo? Considere as orações abaixo. Devem-se pensar em todos os aspectos do problema.
Devem-se analisar todos os aspectos do problema. A concordância está correta em... A IBFC pediu ao candidato para analisar as duas orações e ver se a concordância está certa na 1, ou na 2, ou nas duas, ou em nenhuma. Vamos analisar a primeira oração. Devem-se pensar. Pensar é transitivo indireto. Quando eu penso em algo ou em alguém. Se o verbo é transitivo indireto, o se aqui, que está acoplado ao devem, ele vai indeterminar o sujeito. O correto seria: deve-se pensar em todos os aspectos do problema. A segunda oração, analisar, é verbo transitivo direto. Eu analiso algo. Dessa forma, o se vira o quê? Partícula apassivadora. Ele vai transformar o quê? A frase em voz passiva. Vai concordar com alguém lá na frente da frase. Com quem está concordando aqui? Com aspectos. Então, na 1, a concordância está incorreta e somente na 2 está correta. Considere as orações abaixo. Vejam aqui algo bem interessante. Olha a estrutura da questão. Em provas diferentes, a estrutura é semelhante. Devem-se calcular os custos com precisão. Tratam-se de cálculos complicados. Devem haver problemas na obra. A concordância está correta somente em... Novamente, o IBFC pediu ao candidato concordância e estruturou a oração da mesma... estruturou a questão da mesma forma da questão anterior. Conseguimos já pegar o jeitinho da IBFC quando ela vai questionar o candidato, concordância. Vamos analisar aqui as orações. Deve-se calcular. Calcular é verbo transitivo direto. Eu calculo algo. Dessa forma, o se, partícula passivadora, e o devem estar concordando com custos. Tratam-se de cálculos complicados. Aqui na segunda oração, o tratar, ele não está da forma de cuidado. Como, por exemplo, os pais tratam bem seus filhos. Este tratam aqui, ele está como sobre algo. Não traz para nós esse sentido, sobre algo? Dessa forma, ele é verbo transitivo indireto. Olha a preposição de depois dele. Sendo assim, como a gente viu na questão anterior, se é verbo transitivo indireto, o se não está empregado como apassivador, então trata-se de cálculos complicados. Devem haver problemas na obra. Verbo haver está no sentido de existir. Se ele está com o sentido de existir, ele se torna um verbo impessoal. Deve haver problemas na obra. Concluímos que somente a primeira oração está com a concordância correta. Considere o período e as afirmações abaixo. A adoção de projetos bem elaborados fazem-se necessários para o bem da comunidade. Primeira afirmação. Há um erro de concordância nominal. Segunda afirmação. Há um erro de concordância verbal. Está correto que se afirma em 1, 2, na 1 e 2 ou em nenhuma? Analisando aqui a oração. A adoção de projetos bem elaborados. Quem é bem elaborado? Os projetos. Tão bem elaborados, concorda com projetos. Fazem-se necessários. Quem faz-se necessários? Né? A adoção de projetos bem elaborados. Se é a adoção que se faz necessária, então não é fazem-se, é faz-se,
E não é necessários, é necessária. Temos aqui erro de concordância verbal e temos aqui erro de concordância nominal. Verbal aqui no fazem-se e nominal aqui no necessários. Sendo assim, o gabarito é a letra C. Considere a oração e as afirmativas a seguir. Precisa-se de funcionário com experiência. A oração encontra-se na voz passiva. O sujeito indeterminado. Está correto o que se afirma na primeira afirmação, na segunda afirmação, nas duas afirmações ou em nenhuma delas? Aqui, esse tipo de caso, vale uma dica que eu dei já em alguns vídeos. Ele quer saber se a oração está na voz passiva ou se o sujeito é indeterminado. Precisa-se de funcionário com experiência. A pergunta é: quem precisa de funcionário? Pergunta: quem precisa de funcionário? Eu não sei. O sujeito aqui é indeterminado. Agora, se está lá o nome da empresa com a afirmação que precisa de funcionário, daí o sujeito já não é indeterminado. Entenderam? Aqui no caso, é a afirmação 2 que está correta. Gabarito letra B. E ficamos por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil a vocês. Bons estudos! Até a próxima! Tchau!